Amados, voltando aqui, né, de novo, hoje dia 8 de maio de 2019, eu resolvi parar o vídeo da parte 14 porque foi uma coisa tão grave que eu vi que eu preferi deixar só assim mesmo. Agora vamos continuar o vídeo do tio Lu, agora a parte 15, certo? Eu vou virar aqui pra gente continuar. Eu vou gravar só mais essa parte aqui, amados, e vou colocar um vídeo pra gente assistir, certo? E depois vou dar uma parada porque eu preciso descansar minha vista. Tá certo? Então vamos lá. Eu acho que assim tá bom. Tá. Então deixa eu colocar aqui pra continuar aqui no tio Lu. Mas que seja feita a tua vontade. Como não tinha ninguém para consolar Jesus, veio um anjo consolar Jesus. Então o problema é que a gente quer viver uma vida, sabe, sem dilema. O outro só presta para mim até o momento que ele não pisar na bola comigo. Esse que é o maior problema. A gente quer o reino de Deus, mas a gente não quer ser o reino de Deus. Não tem como ser reino de uma pessoa só. Todo reino tem um rei e existem os súditos. Nenhum reino é feito de uma pessoa só. Nenhum reino é feito de um grupinho pequeno de pessoas. Não, o reino é grande, cara. E no reino de Deus, aquele que mais servir é o que será mais bem visto diante de Deus. Você está aqui para servir. Você não está aqui para ser um cara de destaque numa congregação. Ah, não, mas tem uns pastores que faz isso. Tem pastor que só prega para ganhar dinheiro. Tem pastor aí que está famoso. Por que ele pode ser famoso ou não, velho? Ele vai acertar as contas dele com Deus. Deus está chamando você. Aqui, ó. Deus está chamando você. Deus quer que você seja o reino. Parando por aqui, amados, deixa eu te falar com vocês uma coisa. Ele disse que nós queremos o reino de Deus, mas nós não queremos ser o reino. Eu queria saber aqui, eu vou pesquisar aqui, tá certo, amados? Na Bíblia. Peraí. Vou pesquisar, deixa eu apagar aqui agora, né, esses dicionários, tá? E vamos pesquisar aqui. Onde é que está escrito na Bíblia que nós temos que ser o reino? Vamos lá. Porque eu já vi na Bíblia que nós somos o templo do Espírito, tá? Eu já vi na Bíblia, vós sois espirituais, não, mas não que nós somos espirituais, porque nós andamos no Espírito, né? A Escritura diz, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Mas quando o apóstolo diz, mas vós que sois espirituais, é aquele que anda no Espírito, porque o Espírito é que pratica o fruto dele em nós. Que nós, né, o próprio Arruxa disse, sem mim nada podeis fazer. Agora, de ser o reino, eu sinceramente não vi na Bíblia aqui que nós temos que ser o reino. Então vamos ver aqui, versículo bíblico, ser o reino. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha aqui algum versículos de reino de Deus. Vamos ver aqui, tá? Vamos lá. Vamos pesquisar aqui para ver se tem, né, amados? Às vezes pode ter. A gente não sabe, né? Então vamos lá, ó. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Yahweh está próximo. Arrependa-se e creia nas boas novas. Tá? Aqui tá falando o reino de Yahweh está próximo. Não tá dizendo que nós somos o templo. Desculpa, que nós somos o reino. Tá? Ó, Marcos 1,15. Vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6,33. Que está dizendo para a gente buscar o reino, mas não ser o reino. Tá certo? Então, buscar é uma coisa, ser é outro. Totalmente diferente. Porque se você é o reino, você não precisa buscar, porque você é o reino. Tá certo? Não é isso? É a mesma coisa. Eu não vou ao templo por quê? Porque eu sou a igreja, eu sou o templo. Se eu sou o templo do Espírito, eu não preciso ir a um templo de pedra, porque eu sou o templo. Então, se eu sou o reino, como eu disse, você tem que ser o reino, como o tio Lu disse, que Deus chamou a gente para ser o reino. Então a gente precisa buscar, porque se nós somos o reino, nós não precisamos buscar o reino.
Está totalmente contrário do que está na Escritura. A Escritura está dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tá certo? Aqui, ó. Quando Yahushua viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Yahweh pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Yahweh como uma criança, nunca entrará nele. Ou seja, quem não receber o reino de Yahweh, não é quem não ser o reino, é quem não receber o reino de Yahweh, nunca entrará nele. Tá certo? Veja bem, em resposta, Yahushua declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Yahweh se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos. Que era Nicodemos? Era um dos líderes religiosos, mestres da lei daquela época, tá, amados? Que os líderes religiosos de hoje, os pastores, escondem isso, só falam de Nicodemos. Ah, porque Jesus falou para Nicodemos, mas não explica quem é Nicodemos. Tá? Mas Nicodemos era um líder religioso, mestre da lei daquela época. Tá? Então perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Yahushua, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Yahweh se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então vocês vejam, ó, João 3:6. Vocês vejam que ele não está falando aqui, quem não ser o reino, não, quem não entrar no reino. Tá certo? Aqui, ó. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Yahweh é semelhante a um homem que lança sobre a terra, a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Tá certo? Então vocês vejam aqui que ele está falando, ele não está falando para a gente ser o reino, ele está falando para a gente entrar no reino. Tá certo? E ele está explicando como é o reino. Tá certo? Mas não que a gente tem que ser o reino. Ele não fala isso aqui. Quer ver, ó? Aqui, ó, versículo do reino dos céus, ó. Vamos ver. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Tá vendo, ó? Nenhum momento aqui a gente vê, ó. Aqui, ó, daí em diante, Yahushua começou a pregar. Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Não é pra gente ser o reino, mas é pra gente entrar no reino. Então vocês vejam aqui, tá? Ó, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Dar o reino a vocês. Mas não é para a gente ser o reino, é para a gente entrar no reino. Então isso que o tio Lu tá falando sinceramente, é estranho. Tá totalmente fora da escritura, não tem nada a ver com a escritura. Não tem nada a ver. Tá certo? Bom, amados, eu queria até ler aqui com vocês, mas acho que eu vou deixar esse texto, não, eu vou ler esse aqui. Dá para ler. Dá para ler porque é pequeno, é Tito 1, tá? Vamos ler aqui, depois eu vou colocar um vídeo aqui para vocês do Digo Fala, tá? Vamos lá. Tito 1. Paulo, servo de Yahweh e apóstolo de Yahushua, para levar os eleitos de Yahweh à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Tá certo? Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Yahweh que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Tá certo? Ele prometeu o quê? A vida eterna. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Yahweh, nosso Salvador. Veja, no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, que é a palavra Yahushua, que ele trouxe à luz, porque Yahushua é a luz do mundo. Por meio da pregação a mim confiada por ordem de Yahweh, nosso Salvador. Tá certo? Por quê? Porque a palavra é Yahushua, e Yahushua se revelou ao apóstolo Shaul. Tá certo? A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, benevolência e paz da parte de Yahweh Pai e de Yahushua, nosso Salvador.
A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Esse presbítero aqui que ele está falando, amados, são anciãos. Vocês pesquisam a palavra presbítero, que é em grego, que significa ancião. Mas esse ancião que ele está falando é um ancião o quê? É uma pessoa que já tem experiência no conhecimento da verdade para poder instruir outras pessoas. Tá? São orientadores, tá certo? Não tem nada a ver de cargos religiosos. Tá? Não tem nada a ver disso. É tipo assim, você está perdido no centro da cidade, você quer saber onde é a Rua do Rosário. Aí você não sabe, você chega para uma pessoa e pergunta, olha, onde é a Rua do Rosário? A pessoa vai te falar, ó, você entra nessa rua, não sei o que, na terceira rua, entendeu? Vai te explicar, ele vai te guiar à Rua do Rosário. A partir do momento que você chegou à Rua do Rosário, você já chegou, você não precisa mais da pessoa te guiar de novo. Continuar te guiando porque você chegou na Rua do Rosário. Então ali você se resolve. É a mesma coisa. O orientador aqui, o presbítero, que está falando aqui, é um orientador de te falar, olha, o caminho é Yahushua, a porta estreita é Yahushua. Então, a partir do momento que a pessoa te orientou de que a porta estreita é Yahushua, que você tem que entrar pela porta estreita, que aí na porta estreita você vai entrar no caminho que é Yahushua, você entra na porta, você vai no caminho que é Yahushua. Você chegou na porta estreita, entrou no caminho que é Yahushua, o próprio Yahushua vai te levar ao Pai. Então não precisa mais de ter um orientador para te levar a Yahushua de novo, porque ele já falou para você o caminho, você foi no caminho, encontrou o caminho que é Yahushua e acabou. Não precisa mais ter presbíteros. Só que aqui eles colocaram o presbítero como se fosse um cargo religioso. Não é. Presbítero é o orientador para te orientar a chegar a Yahushua. A pessoa chegou a Yahushua, não precisa mais de orientador. Porque o próprio Yahushua vai levar a pessoa ao Pai, e o Pai nos cela no entendimento do Espírito, e Ele mesmo nos leva à verdade. Por quê? Porque o Espírito nos instrui a toda a verdade. Tá certo? Então a gente passa a andar no entendimento do Espírito, tá? Então aqui verso 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Ou seja, aqueles que estão orientados a orientar outras pessoas a chegar a Yahushua, tem que dar exemplo. É isso que ele está falando aqui. Não é nada de cargo de religião, tá? Por ser encarregado da obra de Yahweh, ou seja, qual é a obra? De levar a promessa a todos, tá certo? De orientar as pessoas ao caminho de Yahushua. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Bispo também é orientador, não tem nada a ver com cargo religioso aqui, tá, amados? Então aqui, ó, por ser encarregado da obra de Yahweh, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Agora eu pergunto, os bispos desses cargos religiosos que estão aí têm domínio próprio? É hospitaleiro, amigo do bem? O Edir Macedo, ele é amigo do bem? Ele é justo? Ele é consagrado? Ele tem domínio próprio? Pensem sobre isso. Aqui o apóstolo Shaul não está falando em cargos religiosos, tá certo? Ele está falando de pessoas para orientar outros a chegar a Yahushua. Tá? É isso que ele está falando. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Não é isso que a gente faz aqui na internet? Refuta os que falam ao contrário que está na Escritura? É isso aí, tá certo? Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Está falando de quem? Desses líderes religiosos que são do grupo da circuncisão, que são do grupo da lei, que ainda está na lei, no físico, e não no entendimento, no espírito. Tá certo? É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância,
Não é isso que está acontecendo hoje, amados? Nesse tempo de pedra, onde o Altíssimo não habita? Eles ensinam tudo de maneira contrária ao que está na Escritura, por benefício próprio, para sua própria ganância. Ah? Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Não é isso que acontece hoje, amados? Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem Yahweh, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Está falando de quem aqui, amados? Do engano da religião. Não é verdade? Então aqui, amados, eu quero colocar aqui para vocês um vídeo do Digo Fala, 15 práticas erradas que as igrejas atuais praticam. Para vocês verem que bate com o que a gente leu aqui em Tito, que eles ensinam coisas erradas. Eles distorcem a escritura para a ganância deles. Então vamos lá assistir esse vídeo e vou encerrar por aqui, tá, amados? Porque meu olho está começando a doer. Tinha que ser, né? Comercial, como sempre. Vamos lá. Meta o dedo no like, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber todas as notificações. Fala aí, meus queridos, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Muito prazer, sou o Rodrigo Brandão, aqui do canal Digo Fala. E hoje eu tô aqui mais para responder uma pergunta de uma pessoa que comentou aí nos comentários. Ele falou o seguinte: olha, você deve ter sofrido uma decepção muito grande na igreja para você ter, né, assim, para você falar desse jeito do povo evangélico. E eu quero sanar uma coisa aqui. Eu não estou aqui falando do povo evangélico e nem estou muito menos falando dos irmãos que creem em Cristo. Eu falo para os corruptos, para o sistema, para aqueles que conhecem a verdade e praticam a mentira. Portanto, eu mostro, com base bíblica, que eles estão errados. E eu mostro não só para eles, mas para você que acompanha o meu vídeo, para mostrar a você que você não precisa fazer parte deste sistema. Portanto, eu não estou indo contra você, eu estou indo contra o sistema. E agora eu vou mostrar para você que fez a pergunta para mim, que disse para mim qual é a decepção que eu sofri. Aqui tem uma lista de 3 folhas, tá? De 3 folhas. Ainda tem muito mais, mas eu vou falar só essas aqui para você entender qual foi a minha decepção. Não foi só uma decepção, foi várias decepções que eu, Rodrigo Brandão, percebi ao decorrer da caminhada, tá? Para você ter uma ideia, eu fazia parte do corpo lá dentro da igreja, eu fazia parte do corpo de obreiro e não da parte do corpo de Cristo. Eu fazia parte dos membros daquela igreja, eu não fazia parte do corpo de Cristo. Portanto, tudo que eu aprendi dentro da igreja não me edificou em nada. Quer ver? Vamos ler aqui uma coisa? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 2 aí, vamos lá. Vamos partir do versículo 2, porque aí é a chegada de Paulo, né? Vamos partir para o versículo 2. Ele diz assim, ó: rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios. Ou seja, Paulo aqui está ensinando um evangelho diferente do que eles praticavam, tá? Diferente. O evangelho para os judeus. Paulo chegou, olha aqui o que está dizendo: apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios. Ou seja, então você vê que o evangelho da igreja lá já estava diferente dos que Paulo ensina para nós nos dias de hoje. Aí mais para baixo diz assim, ó, mais para baixo, ó: essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem sim. O que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo? Ai, gente, isso é muito Pode chato, fazer uma né? floresta ficar maior? Infiltrado em nosso meio. Ou seja, os irmãos falsos judeus infiltraram no meio dos gentios. Então eles estavam ensinando práticas erradas, práticas judaicas. O que eles ensinam hoje dentro das igrejas. E continua dizendo: com o propósito de quê? De espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e os reduzir à condição de escravos. Olha só, Gálatas 2, vai lendo aí, do 1 em diante aí, vai lendo até o versículo 4 aí. Então você vê que os irmãos que estavam praticando as práticas judaicas dentro das igrejas, eles estavam trazendo as práticas para os gentios
trazendo novamente o quê? A condição de escravos. Lei. Eles estavam aprisionando os irmãos gentios novamente. Isso é lei, meu amigo. É o que eles pregam hoje dentro das igrejas. Agora eu vou mostrar para você o motivo pela qual eu saí de dentro da igreja. Lá dentro das igrejas, eles dizem o seguinte: eu prego graça, eu vivo pela graça. Mas só que se você analisar bem as práticas cometidas lá dentro, são práticas da lei. E eu vou mostrar para você quais são essas práticas. Olha só, o primeiro dele é dízimo. Dízimo é lei, foi práticas da lei. E eles dizem para você o seguinte: se você não dizimar, o devorador, o cortador, o migrador vai entrar dentro da sua casa e vai levar tudo que você tem e vai destruir a sua vida e vai acabar com a sua vida. O que a Bíblia diz? Joel capítulo 2, versículo 25. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então o que é o gafanhoto? O que é o migrador? Não tem nada a ver com demônio, meu amigo. Migrador, gafanhoto é grilo, aqueles grilos grandes, marrom, e eles iam consumir a plantação daqueles que não devolvessem o dízimo na época da lei. Então não tem nada de demônio, de nada disso. Isso é invenção deles, da lei. Um dos motivos que eu saí de lá. Quem vive de lei, vive debaixo de maldição. Tá aqui o vídeo falando sobre isso. A Bíblia diz que seremos abençoados com toda sorte de bênção. Então se você não dizimar, você será amaldiçoado. E eles falam isso, meu amigo. Se você não dizimar e não ofertar, devolver o seu dízimo, o migrador, o devorador, a maldição vai entrar dentro da sua casa, vai destruir a sua vida. É mentira. A Bíblia diz que seremos abençoados com toda sorte de bênção. Então, se eles pregam lei, dízimo, então tá errado. Batismo. Eles dizem que nós temos que descer nas águas, descer as águas, mergulhar na água para poder ser uma nova criatura. Mas o que a Bíblia diz? Em Efésios está escrito que há um só batismo. E esse batismo é o batismo com o Espírito Santo que foi nos revelado por intermédio da graça. Aquele Espírito que desceu lá no Pentecoste, onde está escrito em Atos capítulo 2, aquele Espírito é que nos batiza, não é o Espírito das águas. Então a Bíblia também nos mostra que em Cristo nós somos uma nova criatura. E eles nos ensinam que nós só seremos uma nova criatura se nós se batizar nas águas. Romanos 6,6. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 6,6. Pois temos conhecido de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele. Ou seja, a nossa velha criatura, o nosso velho homem foi crucificado com quem? Com Cristo. Tá aí, abre a sua Bíblia, Romanos 6,6. A fim de que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Tá compreendendo? Então assim, não tem como eu nascer de novo na água, sendo que o meu velho homem já foi crucificado com Cristo lá na cruz do Calvário. E é Cristo que nos purifica de todo pecado. E eles pregam que é a água que purifica o homem de todo pecado. Eles dizem que é o pãozinho que é o corpo de Cristo. Eles dizem, mas a minha Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja. Somos nós que somos igreja. É todo aquele que crê no Evangelho. Isso se torna um corpo e esse corpo é o corpo de Cristo. Então não é um pãozinho que se come na Santa Ceia. Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, não é Santa Ceia. Eles pregam que nós temos que fazer um sacrifício para se santificar. A minha Bíblia diz que em Cristo nós somos justificados e santificados por meio da fé. Eles ensinam que para você entrar na presença de Deus, você tem que se ajoelhar quando você chega dentro da igreja. A minha Bíblia diz que Cristo habita dentro de nós. Então Ele está comigo 24 horas por dia. Não preciso de entrar na presença dEle. Eles ensinam que nós temos que submeter a autoridade da igreja, o pastor, o presbítero, aquele que está lá na frente. A minha Bíblia diz que nós temos que submeter ao Evangelho. Eles ensinam que nós temos que buscar o Espírito Santo. A minha Bíblia diz que Cristo diz o seguinte: eu enviarei o Consolador. E enviou no dia do Pentecoste. Naquele dia o Espírito pairou sobre a terra, fez as suas maravilhas e ali foi o derramado o Espírito Santo. A partir do momento que você crê no Evangelho, o Espírito da graça passa a habitar dentro de você. Não precisa de você buscar o Espírito Santo, sendo que ele está dentro de você, em qualquer lugar, em todo lugar que você vai. Então, mais uma heresia. Eles pregam que o diabo... Aí, seus lindos, vai começar o Destrave Sua Vida, esse treinamento completo, não é aula. Veio matar, roubar e destruir. A minha Bíblia diz que são ladrões e salteadores. Por que eles não pregam para você quem são os ladrões e quem são os salteadores? Eles só botam a culpa no diabo. Não tô aqui fazendo o diabo, não tô aqui protegendo o diabo não. Ele tem mais é que se lascar no inferno mesmo, que ele é mau. Isso eles não pregam para você, né? Eles dizem que um membro da igreja não podem fazer visita a outros ministérios. A minha Bíblia diz que em Cristo nós temos liberdade.
a mulher não pode usar calça, o homem não pode usar short. A minha Bíblia diz que o Espírito que habita em mim me traz liberdade. É ou não é? A minha Bíblia diz que eu sou livre. Eles dizem que se você não comer o pãozinho da Santa Ceia lá, da Santa Ceia, você está em pecado. A minha Bíblia diz que em Cristo nós somos justificados. Romanos 6,6 diz, pois, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Ou seja, Cristo morreu para que nunca mais venhamos servir ao pecado. O corpo dele, o nosso corpo, foi morto com Cristo na cruz do Calvário. O nosso pecado foi morto com Cristo na cruz do Calvário para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Ou seja, não tem como não ceiar porque você está em pecado. Meu querido, Cristo já te justificou. Eles ensinam que somos pó da terra, que não somos nada, somos miseráveis pecadores. Olha o que a Bíblia diz. Cristo pagou um alto preço por mim. Olha o valor. E eles dizem que nós não somos nada. Olha o valor. Cristo pagou um alto preço por mim, porque Ele me comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Isso é um ser nada? Você não tem valor nenhum, não? Então o que Cristo pagou na cruz do Calvário não foi nada, não teve valor nenhum para você, que acredita que nós não somos nada, né? Ele diz, eis aí o meu servo. A minha Bíblia diz, eis aí o meu filho, tome parte da herança. Se você tem parte da herança, minha filha, você é herdeiro, você é filho, você não é servo. Além disso, eles ensinam também que você tem que ir no monte para poder buscar a presença de Deus, para poder buscar se santificar, pelo amor de Deus. Como que você faz um jejum para se santificar, se foi Cristo que te santificou? Como que você vai para o monte para se santificar, se Cristo te santificou? Como que você, meu querido, vai ficar sem comer horas para poder se santificar, se Cristo já te santificou, meu amado? Para completar, olha o que Paulo diz aqui em Romanos, Romanos 6:10. Porque ao morrer para o pecado, ou seja, quando Cristo morreu na cruz, você morreu para o pecado. Ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver para Deus. Ou seja, se você vive hoje, você vive para Deus, meu querido. Para que esse negócio de que você é pecador, miserável, desgraçado, se xinga todo aí, rejeitando definitivamente a morte de Cristo, meu amado. Pera aí, me ajuda aí, né? Sai da Matrix, foi por isso que eu saí, não foi por causa de uma decepçãozinha que eu sofri na igreja, não. Foi por causa do evangelho da graça que não está sendo pregado dentro dessas sinagogas. Isso não é igreja, isso é sinagoga judaica. Porque tudo que prega a lei é sinagoga judaica. Agora, se querem pregar a lei, por que não vão para Jerusalém? Lá os judeus pregam a lei, ok? Valeu? Grande abraço para vocês. É isso aí, amados. Vou colocar esse vídeo no link da descrição para vocês, tá certo? E é por isso que eu também saí, amados. Eu saí por causa disso. Porque tudo que eles pregam é o contrário do que Yahushua ele nos ensinou. É o contrário do que os apóstolos ensinaram. Eles pregam o físico. Eles falam, não, nós estamos na graça. O pastor fala, não, nós vivemos na graça, mas na verdade não é. Vive na lei, porque praticam todas as práticas da lei, tá certo? E é por isso que Yahushua ele falava, sinagoga de Satanás, sinagoga de vocês, a lei de vocês, a lei de Moisés. Ele nunca falou a lei de meu pai. A sinagoga de meu pai. Yahushua, procura na Bíblia para ver se tem. Yahushua falando, bota assim, Jesus falando, a lei de meu pai. Jesus falando, né? Porque se botar Yahushua, você não vai achar, né? Porque eles ocultaram o nome do filho e o nome do pai. Mas coloca assim, Jesus falando, a sinagoga de meu pai. Não vai encontrar. Vai ver, sinagoga de Satanás, sinagoga de vocês. Não tem sinagoga de meu pai. Por quê? Porque nós somos o templo. Nós somos o templo de Yahweh. Tá certo? Então, amados, é isso aí. Vou parar por hoje para descansar minha vista, tá certo? E que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.